Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler o quinto capítulo de 1 João. E olha que legal, nós durante a semana lemos o livro inteiro de 1 João. E é muito legal, porque de repente tem alguém aqui comigo que antes poderia falar assim: ah, eu nunca li um livro da Bíblia inteiro. Agora você já leu, não é verdade? Junto comigo. E todos os dias a gente lê o quê? Um capítulo por dia. Você viu como foi fácil? Então, é muito tranquilo, por exemplo, você pegar o livro de Salmos e ler um Salmos por dia. Você vai fazer o quê? Encher o seu coração de adoração, que os Salmos são louvores ao Senhor, né? Então, por exemplo, pegar um capítulo de Provérbios por dia e você lê a Bíblia, mesmo sem vontade de ler. É um segredo que eu estou te dando. Não tem vontade, não? Leia assim mesmo. Está com vontade? Leia mais de um. Mas leia a Bíblia todos os dias. Se possível, antes de você sair da cama. Tá na cama ainda? Coloque o seu aplicativo do celular para ouvir a Bíblia, porque tem a opção de você ouvir. Então você pega um capítulo, em vez de você ler, você ouve um capítulo antes mesmo de você sair da sua cama. Olha que alimento gostoso para começar o seu dia. Vamos lá então, em 1 João 5? Vamos lá. Eu vou ler na NVI hoje. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que o ama, que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse é um versículo que você deveria espalhar pela sua casa, decorar. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Anota esse versículo e espalhe pela sua casa e vai lendo durante várias vezes até você decorar. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem outro jeito. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Ele nos ouvirá. Vou ler de novo. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá.
se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Eis o segredo. Se pedirmos alguma coisa, entre aspas assim, vírgula, de acordo com a vontade de Deus. O que você tem pedido está de acordo com a vontade de Deus? Então, o que a palavra diz? Ele nos ouvirá. Se o que você tem pedido está de acordo com a palavra de Deus, ele vai te ouvir. Ponto final. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não lhe toca. Quem nasceu de Deus? Jesus. Então Jesus te protege e o maligno não te atinge. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Você não vive em constante pecado. Não é que você não peca, mas você não vive naquele constante pecado. Sabe aquela coisa de pecar a mesma coisa sempre, sempre, sempre? O que Jesus falou para aquela mulher? Vai e não peques mais. Perdoou os pecados, mas vai e não peques mais. Então, quem tem Jesus, quem é nascido de Deus, não vive pecando. Aquele que nasceu de Deus o protege, Jesus Cristo. E o maligno não o atinge. Então, não precisamos ter medo. Se nós estamos em Deus e nascemos de Deus, não precisamos ter medo de Satanás. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha que terrível isso. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então, assim, nós vemos aqui no capítulo 5 uma confirmação de tudo que a gente leu desde o início do livro de João. O livro de João fala do amor. E aqui é uma confirmação de que você foi amado. Amado. Jesus Cristo veio, morreu naquela cruz por amor à sua vida. Foi por amor a você que ele morreu naquela cruz. Então você é amado. E se você aceitou e fez aquela oração, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu creio, eu sei que o Senhor veio em carne e morreu naquela cruz para o perdão dos meus pecados. Meus pecados foram remidos. Eu não tenho mais culpa, porque a tua graça está sobre mim. Se você aceitou Jesus, reconheceu que ele veio, morreu naquela cruz por amor a você, para perdão dos seus pecados e te resgatou do império das trevas, tirou você desse caminho do pecado. Se você crê nisso, você passou a ser o quê? Filho de Deus, passou a ser o quê? Nascido de Deus. Então, se você é nascido de Deus, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque o Senhor Jesus vai te proteger. E o mais interessante, o que eu quero focar, quando você tem essa certeza que você é nascido de Deus, que você é filho, eu sempre falo aqui, você tem a certeza de que você é filho de Deus. Tudo que você pedir, segundo a vontade de Deus, ele vai fazer, de acordo com a tua vontade. Jesus, quando estava naquela cruz, ele falou, Pai,
Se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mesmo estando na hora da morte, sofrendo com dores, ele sabia que ele tinha vindo para aquele momento crucial, daquela morte terrível, morte de cruz. E ele fez essa oração: se possível, passe de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. Por que nós, então, não fazemos a mesma oração, falando: Senhor, o melhor de tudo é você orar, falando: Senhor, qual é a sua vontade nessa situação? Como o Senhor vê isso? Como eu devo orar? Nós devemos lembrar que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós e ele nos ensina até a orar. Então, antes de orar, pergunte para o Senhor como você deve orar. Senhor, eu quero que a minha vontade esteja alinhada com a tua vontade. Os dois no mesmo nível. A minha vontade com a tua vontade. Alinhado, bem alinhadinho. Então, porque aí o que eu pedir vai ser a sua vontade. Então, eu quero estar alinhada com a sua vontade. Então, nivelado com a vontade de Deus. Que a minha vontade seja a tua vontade, Senhor. Então, gera em meu coração qual é a tua vontade. Porque assim eu vou orar e assim é o meu desejo. Eu quero estar alinhado com a tua vontade. E você vai pedir e você vai ter o que falou aqui. Tudo que você pedir. Porque às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. A palavra de Deus diz isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para os seus próprios deleites. Então, às vezes, a gente é egoísta naquilo que a gente pede, não é verdade? Então, pare para pensar como que você tem orado. E sempre fala: Senhor, mas contudo, esse é o desejo do meu coração. É a oração que eu faço sempre. Senhor, eu estou colocando diante de Ti o desejo do meu coração, mas eu quero que seja feita a Tua vontade. Por quê? Porque a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Então eu quero estar no centro da Tua vontade. Oração perfeita para a gente fazer, não é verdade? Então, por que a gente fica aí saindo pedindo coisas que às vezes lá na frente nem vai ser bênção pra gente? Porque Deus, ele vê lá na frente e ele sabe o que vai ser melhor para você. Ele sabe o que vai ser bom para você. Então, é muito melhor você orar do jeito que eu tô te falando, não é verdade? Pensa nisso. Você tem orado, não tem recebido, por quê? Porque tá pedindo errado? Então, não é melhor você falar: Senhor, como eu devo orar nessa situação? Qual é a sua vontade? O que o Senhor quer? Me mostra, me ensina, me conduz na minha oração, me orienta na minha oração. Não me deixe sair por aí orando, sem, desenfreadamente. Não, eu quero orar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Então, coloque em mim palavras de oração. Quando os discípulos pediram ao Senhor Jesus: nos ensine a orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Estou falando que você deve orar a oração do Pai Nosso? Pode ser também, mas ela é uma referência de como nós devemos orar. Então você analisa a oração do Pai Nosso e vê ali as referências de como é a oração para estar alinhado com a vontade do Senhor. Então, esse versículo que fala que tudo que a gente pedir, segundo a vontade de Deus, Ele vai nos conceder, fechou aqui. Se você está orando assim, fechou. Questão de medo, não precisa ter medo, porque o Senhor está com você. Se você é nascido de Deus, aquele que é nascido dele, que é de Jesus, vai te proteger e o maligno não te toca. A gente acabou de ler aqui. Então você não precisa de ter medo de Satanás, porque tem muita gente por aí com medo dele. A sua blindagem é ser nascido de Deus. Assim diz a palavra. Acabei de ler.
Você é nascido de Deus, então aquele que é nascido de Deus, que é Jesus Cristo, te protege e o maligno não pode tocar em você, não pode te fazer mal. O que acontece com muitas pessoas que têm muito medo? São as terríveis brechas que nós damos, muitas e muitas vezes. Que são brechas? Pecados. Pecados. E muitas vezes você fala assim, mas eu não matei, eu não mato, eu não roubo, eu não faço. Mas você tem um pecado que é o pior que tem, ó. A língua. Sua língua é pesada, sua língua é maligna, sua língua é fofoqueira, você fala demais, você resmunga demais, você murmura demais, você fala mal dos outros. E podemos listar os 10 dedos de coisas que você faz com a sua língua. E seu pecado às vezes está nisso, de falar demais, de soltar palavras que depois você não vai conseguir recolher, não é verdade? Não é assim? Não tem aquela história do travesseiro de pena, que se você jogar de uma montanha, você nunca mais vai conseguir colher as peninhas? Assim é com as palavras que saem da sua boca. Então, que sejam palavras de bênção. Não fale mal de ninguém. Não sai por aí fofocando da vida de outro. Se uma pessoa chegou para você e começou a falar, olha, é segredo, olha, não aceite nem que fale, olha, não quero nem saber. Se é segredo, se é fofoca, eu não quero saber. Morre ali. Então aquele fofoqueiro vai perder a graça com você e nunca mais vai te procurar para fofocar sobre a vida de ninguém. Você não vai se alinhar com essa pessoa. Você não vai juntar com ela para detonar a vida de outros. Não, porque isso acarreta sobre a sua vida muitos pesos e abre muitas brechas. Então, às vezes, você está sofrendo certas consequências é porque você fala demais, é porque você fala mal dos outros. Então a língua é muitas vezes o que abre essa brecha para você sofrer muitas consequências. Então nós precisamos estar o quê? De boquinha fechada, não é verdade? Pense bem antes de falar, não fale desnecessariamente, não fale de ninguém e feche todas as brechas. Peça ao Senhor Jesus, fala, me mostra as brechas que eu tenho dado. Porque eu não quero dar mais brecha. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar alinhada com o teu querer, com a tua vontade. Eu quero estar debaixo desta bênção, que é esse texto que nós acabamos de ler. Nós vamos receber tudo do Senhor quando a gente pede segundo a vontade dele. E nós estamos ali, alinhados com a vontade dele. E já vamos pedir de acordo com a vontade dele. E as brechas fechadinhas. Topa fazer isso? Essa mudança de vida, pensar mais antes de falar, pensar antes de orar. Pensa antes de orar, peça ao Espírito Santo de Deus para te conduzir na sua oração. Não me deixe orar errado, Senhor. Eu sou uma pessoa que precisa do Senhor. Me ajude a orar, me ensine a orar. Eu quero orar segundo a tua vontade, me ensina. E o Espírito Santo de Deus vai te ensinar a orar, vai te ensinar a viver essa vida aqui, vai te ensinar a todos os dias como vai ser seu dia, conduzir o seu dia. O Espírito Santo de Deus é seu amigo, é seu aliado, é seu conselheiro, é seu ajudador. Ele te orienta em tudo. Então, lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Tem alguém chamado Espírito Santo de Deus habitando em você. O Espírito do Deus vivo habita em nós. Então nós temos o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, age em nós. Olha o que é isso. Você já parou para pensar o que é isso? Uau! Pensa bem e esteja conectada com Ele, conversando com Ele, falando com Ele. Ele é seu amigo e está com você em todos os momentos. Aleluia!
Aleluia! Nós acabamos de ler todo o capítulo, todo o livro de 1 João. Olha que coisa linda. Você hoje pode dizer, eu li nesta semana todo o livro de 1 João. Eu li um livro da Bíblia inteiro. Se você nunca tinha lido nenhum, foi a sua primeira vez, parabéns, porque você fez isso comigo essa semana. E eu estou muito feliz por ter você comigo todos os dias, por você separar esses momentinhos em que a gente fica junto, meditando na palavra e orando e falando com Deus. Pai, eu peço que o Senhor esteja agora confirmando no coração de cada um que está comigo agora as palavras que nós estudamos e meditamos durante esta semana. Gera no coração deles, Pai, o desejo de ler todos os dias a Tua palavra, de se alimentar e o desejo de estar no centro da Tua vontade. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Jesus. Aleluia!